Seja bem-vindo a mais um Pod Doutora do Laser e hoje no nosso podcast eu trouxe uma convidada especial, onde ela vai trazer pra gente aqui quais são os benefícios da terapia integrativa e, claro, o que isso impacta no paciente que de repente faz uso em demasia de medicamentos, ou seja, polifarmácia versus a laser terapia. E hoje eu tenho o prazer de convidar ela, que é farmacêutica, a nossa linda e maravilhosa Gláucia. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Glau. Um Obrigada, um prazer ter você. prazer. O prazer foi todo meu. Uma honra estar aqui, assim, muita satisfação mesmo e muita alegria em poder compartilhar um pouco mais sobre isso, sobre os excessos ou não de medicamentos, né? A laser terapia, as práticas integrativas e como isso influencia na vida de cada pessoa, né? Que vai surgindo. Você sabe que quando a gente foi fazer o convite para você e tava vendo sobre a questão dos temas e tudo mais, eu lembrei de quando a gente Hum. se conheceu. Porque numa live eu lembrei que eu falando mal de medicamento, né? Porque eu adoro criticar medicamento, né? E aí eu falando minha posição sobre em relação aos medicamentos. E aí quando eu saí da live, o pessoal da equipe chegou pra mim e falou assim: ó, tinha farmacêutico na live. Ai, ele falou: meu, você não pode ficar falando mal de fármacos. Eu falei: gente, mas é a minha visão, tudo mais. Sim. E aí depois, quando a gente foi conversar no direct, você falou assim pra mim: Karina, eu adorei o que você falou de medicamentos. Eu Tá falei: tá vendo? vendo? É Foi a farmacêutica. confirmação. Exatamente. Porque às vezes a gente tem. Existe a necessidade, né? O medicamento, às vezes, ele é necessário. Exato. Medicamento, ele é, assim, uma ferramenta. Às vezes, ele, na dose certa, na prescrição correta e quando necessário, é preciso utilizar e ele salva vidas. Mas nem sempre todos os medicamentos precisam estar ali. Muitas vezes existe o excesso, né, de não somente de prescrição, mas também de automedicação que as pessoas Exato. fazem. E a minha intenção, assim, como farmacêutica com a laser terapia, é trazer esse olhar de menos medicamentos. Nem tudo é preciso estar ali. E você há de convir comigo uma coisa, que é um pouco contraditório a gente ver uma Sim, farmacêutica sendo tão consciente ao nível de não é a não indicação, mas a isso, indicação correta do uso no tempo devido, porque isso não é algo que a gente exatamente. vê no cotidiano, inclusive na atualidade, né, Sim, que a gente sabe que existe um motivo para o aumento de venda de medicamentos, assim, em demasia, como a gente tem visto. Então, para a gente ver essa visão de uma é, farmacêutica, é até que a gente para e olha assim e fala assim, mas como assim, né? O farmacêutico não deveria incentivar o uso dos sim, fármacos, né? exatamente. E aí eu queria até te perguntar e trazer aqui, Glau, o que que você vê hoje como profissional, né? Como farmacêutica, olhando a atualidade, né? O meio que nós estamos vivendo, esse aumento de fármacos, o que isso te chama atenção? O que que você vê que pode, no longo prazo, trazer um prejuízo para a população? E o que que você acha que seria um meio de corrigir os danos? E se a gente consegue corrigir alguns danos em relação aos fármacos que é utilizado sem necessidade hoje? Sim. Realmente, hoje a indústria farmacêutica faz muitas propagandas dos medicamentos. Então, assim, se você tá com uma dor no pescoço, né, usa isso. Se você tem uma dor de cabeça, usa aquilo. E realmente a população acaba assistindo essa propaganda na televisão e aderindo a essas informações que são passadas. E o que eu trabalho no dia a dia é dizer para você assim: olha, tudo bem você tomar uma vez, você teve uma enxaqueca, uma dor de cabeça, e você tomou lá uma dipirona, um paracetamol, ou fez uso de um relaxante muscular, de repente, se você está com alguma outra questão muscular, mas é importante você ter esse outro olhar para você. Então, você tomou uma vez. E aí aquilo surgiu novamente. Você vai repetir aquilo novamente? Será que tem necessidade? Será que é importante você ficar repetindo essa dose de medicamentos analgésicos e relaxantes musculares muitas vezes? Porque é importante você ter o olhar ao contrário, você olhar para dentro de você. O que acontece hoje é que a gente não para fazer isso. A nossa vida é tão corrida, são tantas coisas, né? É trabalho, filho, casa, e você sai, é muita informação em tudo. E quando você vê, já acabou as 24 horas do dia, você não teve um tempo que você olhou ali para você, e aí, de repente, você tem uma enxaqueca.
E aí você toma uma medicação e você não olha para dentro de você. Então, o que está faltando ali, o que precisa sair de dentro de você, para onde você precisa olhar, para que você consiga, de repente, melhorar uma enxaqueca. E não precisa ter na bolsa uma cartela de dipirona, uma de paracetamol. Eu costumo dizer assim, antigamente, a gente quando era criança, a gente ficava doente, a gente sempre tinha uma vizinha, alguém, você já fez chá disso? Chá disso era bom. Olha, eu tratei meu filho com essa As planta. ervas medicinais. E a indústria farmacêutica foi chegando e foi trazendo essa comunidade. Para que você vai pegar uma planta, lavar, colocar, esquentar a água, fazer o chá, esperar abafar para dar o chá para essa pessoa? Não, toma esse comprimido, é rápido, você só tira da cartela e toma com um copo de água. Então veio essa facilidade da medicação, mas em contrapartida tirou esse olhar para dentro da gente, porque até a questão de você conversar com o vizinho, pegar essa indicação, fazer esse chá na sua casa, até isso é um cuidado que você tem também com você, com a sua família, né? Com o meio que você tá. De fazer ali, preparar aquele chá, de ofertar aquele chá de repente. E muitas vezes, por exemplo, você está com uma dor de cabeça, você pode tomar um chá ali de picão preto, que vai melhorar essa dor de cabeça, né? Você pode juntar uma erva baleeira ou até mesmo um chá de camomila. Às vezes, a dor de cabeça, ela não precisa da dipirona, que vai sofrer uma metabolização lá no fígado, que vai trazer outras questões para o seu corpo. Então, às vezes, essa dor de cabeça é só um olhar que está faltando para dentro de você, né? Qual hora do dia que você deixou para você se Exato. cuidar. E o motivo, né? Porque uma coisa que eu sempre trago, e assim, é o meu norte, dependendo da queixa, ela é secundária. Sim. Ela me esconde uma falta. E Uhum. aí, não adianta a gente só ir para o secundário se a gente não parar e ver o que ocasionou aquilo dali, que é a causa primária. Porque a gente vai enxugar gelo. Ah, você vai tomar um medicamento agora, ok. Vai sanar a sua dor de cabeça. Mas daqui quanto tempo você vai voltar a ter uma crise novamente? E o porquê que seu corpo está se manifestando assim? Então, hoje o que eu vejo é que cada vez mais o olhar está para as causas secundárias, que são Sim. as queixas que o paciente vem. Então, o paciente veio com determinada queixa e aí a gente vai conduzindo aquilo dali, mas a causa primária, o que levou àquela queixa, isso ninguém olha, entendeu? A gente tem se perdido esse cuidado de olhar para o paciente e falar assim, tá, o porquê que aconteceu isso, né? Até fiz uma live esses dias falando sobre afta e foi exatamente nessa questão. A afta é um problema secundário de uma redução imunológica, muitas das vezes, que esse paciente sofreu. Então, não adianta eu só tratar a afta se a gente não olhar a imunidade dele ali e realmente ver o que ele precisa, né? E às vezes não vai estar no fármaco. Tratar a raiz do problema. Exatamente. E é esse olhar que você nos ensina, né? No método, é esse olhar que a gente coloca, é esse olhar que eu utilizo em consultório. Eu estou atendendo uma paciente agora, né? Atual. Ela polifarmácia, diabética, hipertensa, colesterol, tiroide, questão também cardíaca. Mas eu cheguei até ela por conta da dor. Ela tem muita dor de coluna, não conseguia levantar da cama, já estava deprimida, não conversava mais ali com a família na casa, não conseguia nem lavar um copo. E ela falou para mim, eu fazia tudo, eu ia no mercado, na feira, eu lavava a louça, e eu não posso mais fazer isso. Então eu cheguei, o estado emocional estava assim, nessa situação, tinha muita tristeza e muita dor. Aí eu fui chamada pela dor. Mas no primeiro dia que eu fui, eu fiquei, acho que uns 40 minutos só olhando a caixa de medicamentos dela, porque eu olho todos os medicamentos. Eu preciso saber o que ela toma, a quantidade, se um está interagindo com o outro, o que tem. E aí, quando eu cheguei nos parâmetros de diabetes e pressão, todos alterados. Todos. Então, como a gente sana uma dor com uma diabetes alterada? Então, é uma polifarmácia e dentro desses medicamentos tinham corticoides, que aí piorava toda a questão metabólica da diabetes, né? Que aumentava a E diabetes. aumenta consideravelmente picos de glicemia. Muito. E ainda tem a reação adversa dos corticoides, que é a osteoporose, né? Então, os corticoides pioram essa questão óssea. E ela tem um problema ósseo grave. Caramba! Na coluna, né? O caso dela já é até indicado para cirurgia, mas o médico não faz por conta das gravidades das outras doenças, que nunca estabilizam. Nunca estabilizaram, nunca. E ela fazia uso de uma medicação, inclusive até um alerta, que ela falava assim, não, essa medicação é a única que trata a minha dor. Quando eu tô com muita dor, eu tomo ele, é um por dia, é a única coisa que trata. Que remédio é esse? Não sei, ninguém sabe. Aqui na rua, quem tem dor, compra. Eu chamo ele de milagroso.
Aí eu, como assim um remédio milagroso? É um representante, ele vem, ele fala que ele não pode dizer o que tem no remédio. Oxi! Exatamente, caso real. Tô Mentira! atendendo nesses momentos, nessa Mas semana. representante farmacêutico? Não, Não. Ah, é que não representantes, tem como vender pra pessoa não, física. de venda. E aí, normalmente, quando tem isso, não, eu já conheci esses casos, já atendi anteriormente casos assim, mas eu conversei com ela e eu falei pra ela, a gente vai precisar tirar esse remédio. E ela, assim, ficou sem chão, porque ela falou assim, não, esse é o único que eu consigo. Eu falei, a gente vai precisar tirar, porque esse remédio, o que que tira a dor hoje, de uma dor muito forte? O que que tira? Opioide, que é derivado da morfina, ou corticoide. Então, com certeza, aquele remédio, aquela medicação, ela tinha ou os dois juntos ou um dos dois. Exato. E aí foi uma. Como Olha, que a gente sabe o que que tá tomando? não tem como você saber, né? Só se você mandar para um laboratório para Pra analisar. análise. E a gente foi conversando, eu pedi ajuda da neta e a gente conseguiu retirar essa medicação dela. No primeiro mês, ela teve muitos sintomas de abstinência. E aí eu sabia que Era realmente opioide. tinha um daqueles dois lá dentro. Porque ela teve tristeza, choro, ela quase mandou embora, ela, sabe? Ela teve muitos. Diabetes aumentou muito mais, pressão aumentou, mas eu sabia que era tudo efeito colateral da medicação que ela tava, porque ela usava há muito tempo. A gente tirou essa medicação, eu ajustei alguns horários das medicações dela, que estava também interagindo. E aí, ó, tem mais ou menos umas 3 semanas que a diabetes dela normalizou. Normalizou. Todos os dias ela acorda, ela me manda. Olha meu destro hoje. Começou a ficar muito baixo. Ela vai agora na. Eu falei, você vai ter que voltar no médico, porque ele vai ter que ajustar seu medicamento da diabetes. Você não precisa de tudo isso mais. Então, ela tomava glifage 3 vezes ao dia, glibenclamida pela manhã e à noite. Ela só tá tomando glibenclamida, porque se ela tomar tudo, ela fica muito mal. E ela já tá com o médico agendado para reavaliação. E Caramba. aí, nas 2 últimas semanas, ela voltou aí no mercado. Ela foi no mercado. Nesse dia, assim, até me emocionei quando eu cheguei lá, porque ela falou assim: eu tô muito bem. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, sabe onde eu fui ontem? Eu fui no Mercadão. Eu dei uma volta lá Pra no que não saía nem Mercadão. de Não saía de casa. casa. Então, assim, assistir tudo isso, sabe? E saber o quanto a nossa profissão, né? Quanto ali precisou mesmo de um atendimento farmacêutico, ela precisou de laser terapia também. Porque eu não tratei só, não foi só a orientação farmacêutica, né? Foi em conjunto. Então, saber de tudo isso e o quanto isso faz ela voltar a fazer as coisas que ela gostava, É surreal. não tem nada que pague isso. Não tem nada. E para você ver o quanto a polifarmácia influencia. Demais. Eu tô com uma paciente, era uma paciente minha antiga. Ela tá com um problema no dente e não quer ir. É um implante que ela fez. E começou a doer, ela não quer ir. Aí, resumindo, tomou corticoide. O que que aconteceu com a diabetes? Foi lá em Lá cima. em cima. E aí, essa questão não é um caso assim igual o seu. Mas aí, novamente, a gente orientando. Ela, não, eu sei, filha, mas é porque você não conseguia vir me atender, porque os horários são Sim. escassos, né? Ela, e aí o jeito que eu vi foi fazer uso de corticoide. Então, vou fazer o quê, né? Tomei a minha Dexa e aí o que me ajudou a controlar a dor. Só que controla momentaneamente Sim. e os malefícios que isso causa no longo Uhum. prazo, sabe? Então, tem momentos que a gente vai precisar sim, mas eu acho que até chegar a esses momentos a gente tem outras vias que a gente Tem. pode ter uma alternativa antes de Exatamente. ser o medicamento de uma maneira tão rápida assim, entendeu? Como a gente vê hoje. E você sabe que, assim, eu costumo dizer, quem tem dor quer eliminar. Porque a dor sufoca, a dor te prende, a dor te traz tristeza, a dor te deixa dentro de casa. São muitas outras coisas que tem por trás de uma dor. Então, quem tem dor não quer ficar com dor. O que tiver na casa dele, ele vai tomar. Se ele tiver corticoide, se ele tiver dipirona, se ele tiver... O que ele tiver, ele vai tomar. Porque ele quer sanar aquela dor. Mas o que, que é importante? Você conseguiu melhorar daquela dor, vai procurar um tratamento, vai procurar uma ajuda, né? Não se deixa sufocar por isso, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que diagnóstico é fim, Não é. e não é. Uhum. Olha, Caia, eu já atendi pacientes com uma doença chamada PAF. Não sei se você já ouviu falar. É uma Bem por doença cima. rara, rara. Ela cria umas proteínas, assim, na circulação sanguínea. E aí o paciente vai, quando ele entra em crise, ele fica, assim, sem movimentar. E não existe medicamento no Brasil para essa doença, né? Só trata nas clínicas e só tem alguns casos no Brasil. Eu fui chamada para um paciente assim, né?
Esse paciente não levantava da cama para virar de lado. Ele precisava de ajuda da filha para mim fazer o laser na coluna. Eu e a filha virar ele de lado na cama, porque sozinho ele não conseguia. Não ia. Ele não ia. E tinha obesidade, alguma coisa Não. também ou não? Emagrecido? Ele era transplantado de fígado. Então fazia uso das medicações e só para pressão. Não tinha mais nada. Hipertensão, nada. O resto tudo era medicamento para dor, que ele tomava muitos para dor. Muito. E a gente foi tratando. E cada vez que eu chegava lá, tem uma coisa que influencia muito nos pacientes, que é a esperança. Paciente que tem fé, independente da religião, e tem esperança, o resultado é diferente. Completamente, gente. Porque ele já idealiza aquela melhora. E ele falava assim pra mim, o meu sonho... Ele tinha uma lanchonete na frente da casa dele, que era dele a lanchonete, mas que ele não estava mais trabalhando por conta das condições. E ele falava assim pra mim, o meu sonho é ir lá na frente da lanchonete tomar um milkshake sentado na cadeira. E eu falava assim, não, mas o senhor vai. Ele, você acha que eu vou? Vai, o senhor vai. E a gente foi tratando. Teve um dia que eu cheguei lá, ele tava sentado na cama. Eu falei, tá sentado? Ele, Glaucio, eu consegui sentar sozinho hoje. Aí passou um tempo, eu cheguei lá, ele falou, Glaucio, hoje eu consegui vestir a blusa. E ele não conseguia. Passou mais um tempo de tratamento e falou, Glaucio, hoje eu consegui tomar banho. E as evoluções dele foram vindo, sabe? E todas as vezes que a gente fazia a sessão, ele tinha muita fé, muito. Ele sempre trazia isso na sessão, gente, né? fé. E eu ia compartilhando com isso, né? Disso com ele. E eu falava pra ele, não, o senhor tem que ter fé mesmo. Olha quanto o senhor já melhorou, o senhor não virava de lado na cama. O senhor já tá aqui, a gente já tá fazendo sessão sentado. Hoje eu vou lá, ele foi. Um dia eu cheguei, ia pro mês, a gente ia entrar no mês de dezembro. E aí eu voltei lá e ele falou assim, sabe onde eu fui ontem? Aí eu, na lanchonete tomar um milkshake. Ele foi na lanchonete tomar um milkshake. Isso não tem preço, gente. Teve um dia, verdade. Karina, que eu cheguei lá e ele não tava. A filha dele, Glaucia, meu pai não te avisou. Meu Deus, o que aconteceu? Ele acordou tão bem hoje que ele tinha um carro adaptado. E ele pegou o carro e ele falou, eu preciso dirigir, eu tô muito bem. Eu falei, eu não sei se eu brigo ou se eu choro de alegria. Porque eu cheguei pra fazer o atendimento. E o paciente não Foi estava, cancelado, mas por uma boa causa, né? A gente ficou um bom tempo junto. Nesse intervalo, ele teve picos de crise, ele voltou para o hospital, ele ficou internado, ele voltou, mas o médico sempre falava, eu não sei o que você está fazendo, mas pode continuar que está dando certo. E a gente foi fazendo. Eu não vou mais lá hoje. Eu falei com ele semana passada. Eu falei, não me manda mais vídeo de bom dia, né? Espera, acho que tá tudo bem. Ele, Glaucia, tá tudo mantido. Eu tô indo fazer minhas caminhadas no parque de manhã, eu volto, tá? Às vezes eu tenho uma dorzinha ou outra, mas nada igual antes. Estável. Então, assim, a gente fica assim pensando, por que muitas vezes uma pessoa se prende a um diagnóstico, né? Se a gente tem casos tão difíceis assim, com resultados tão maravilhosos. Exato. E eu acho que aí foi um conjunto de tudo. Porque foi o laser, foi a fé, foi a esperança que ele tinha. Eu percebo isso nos atendimentos, eu percebo isso nas alunas, né? Nos profissionais que a gente acompanha sobre a fotobiomodulação. O profissional, ele tem também, Gláucia, o poder e o dom. Você que está em casa nos assistindo, quando a gente vai atender um paciente, não é só sobre isso daqui. Isso daqui, ele é um equipamento que não faz nada. Ele apenas emite uma luz. Ponto. Mas, o modo como você aborda o seu paciente, eu tô cansada de saber sobre os benefícios da laser terapia, o paciente chega na maca, a gente atende, a gente vai. Só que o modo que você senta, que você olha no olho dele, que você explica, que você traz ali as possibilidades de melhora e o quanto a colaboração dele no tratamento vai ser crucial para a melhora, o paciente, ele se sente tão bem assistido que ele não duvida que vai funcionar, porque a gente consegue passar isso. Então, o profissional não é só a questão de eu ter uma habilitação, de eu ser capacitado, de eu poder atuar, é você acreditar naquilo que você faz e você conseguir, através dos seus atendimentos, passar isso para o seu paciente. A gente não fala sobre valor de faturamento. Isso é uma consequência. Sim. E isso eu tenho para minha vida. Exatamente. O que eu recebo nos meus atendimentos é uma consequência do meu trabalho. Se eu estou recebendo pouco, é porque é o que eu estou plantando. Se eu recebo mais, é porque eu plantei mais. Então, é uma consequência. Mas
a transformação que a gente faz na vida do outro, o quanto a gente consegue modificar uma Sim. pessoa, e isso não tem Não dinheiro que tem. pague, Não entendeu? tem Não nada, tem. não tem. E a gratidão, gente, nossa, a gratidão ela é uma coisa tão linda que ela volta pra nós, sabe? O bem que você faz pro próximo, e não é pra gente fazer de forma. Não é pra você sair fazendo caridade, a não ser que a pessoa sinta e tenha uma missão. Aí é Sim. entre ela e Deus, é um propósito de vida dela. Se esse for Uhum. o propósito, tá ok. Mas, se você faz o bem pro próximo e eu posso trabalhar, eu posso ser mãe, eu posso ser Uhum. esposa, eu posso cuidar de mim e ainda assim, através das minhas ferramentas de trabalho, contribuir e ajudar a vida do outro de uma maneira muito mais calma, tranquila, levando realmente esperança. Porque esse Exatamente. paciente mesmo, imagina quantas vezes ele não deve ter perdido a esperança dele voltar a ter uma Muitas. vida normal. O Uhum. emocional dessa pessoa, mediante esse diagnóstico e mediante as limitações, né? Uhum. Porque a Que ela pessoa lembra cria. o que ela já viveu e a gente começa a dar valor em coisas que a gente só dá quando a Quando gente perde. perde. E é isso Exatamente. fica. É uma coisa que eu Exato. sempre. Isso eu confesso pra vocês, me aluga um triplex na minha cabeça aqui, né? É verdade, porque assim, às vezes a gente liga um piloto automático, você Exatamente. liga o É isso piloto mesmo. automático e acelera. E eu sou muito focada. Eu Uhum. tenho um hiperfoco naquilo que eu vou fazer. Se eu falar assim, ó, eu vou fazer isso daqui, ó, um exemplo, o podcast. Sim. Nossa, o podcast, meu, mas você não faz ideia, você lembra, né? Sim. Quantas vezes eu A tentei gente tentou desenhar e fazer agendar. e fazer e tentar acontecer. E era só eu que acreditava no Exatamente. podcast, mas eu acreditei e vai. E Então, assim, eu foi. tenho um hiperfoco muito grande. Só que nessa, das vezes, da gente ter um hiperfoco, a gente focar naquilo que a gente quer, o que que acontece? A gente passa e a gente às vezes não olha com atenção coisas que no cotidiano nosso faz diferença. E a gente só pode perceber quando perder. Aí eu paro, falo, não, peraí que eu acelerei demais, É volta, isso mesmo. equilíbrio. Exatamente. Porque senão a gente acaba, depois a gente sofre, a gente vê. Você sabe que quando eu saí do CLT, eu tinha um grupo porque eu trabalhava na saúde pública, Uhum. então a gente tinha um grupo com os farmacêuticos de todas as outras unidades básicas, né? E aí eu mandei um recado nesse grupo e eu falei, gente, estou me despedindo de vocês porque eu decidi que eu preciso ser outra coisa além de farmacêutico. O trabalho já estava com as demandas, né, muito grandes e eu não estava dando conta mais das outras coisas além do trabalho. E aí eu escrevi lá, eu falei, olha, além de farmacêutica, eu preciso ser mãe, eu preciso ser esposa e eu preciso ser a Glaucia. E eu não estou conseguindo isso aqui. E eu sei que agora é meu momento de seguir o meu caminho, né? O que eu quero para mim, o que eu já busquei, eu já atendia, na época eu já atendia, eu trabalhava e já atendia alguns pacientes em particular, né? Fora do trabalho. Você atendia com o quê? Só com aurículo na Com época. aurículo. Uhum. E depois eu fiz o curso de laser e aí eu fui adicionando, né? Mas no começo, quando eu saí da CLT, eu continuei com esses pacientes, né? A domicílio, depois abri meu espaço. E eu sou tão grata hoje a tudo isso, porque é igual você falou, a gente precisa ser além do trabalho. E toda Precisa. vez que eu chego lá, que eu saio de lá, que eu pego meus filhos na escola, que eu deixo, que eu consigo ir para minha aula de dança, porque O quem, equilíbrio, quem me gente. segue lá já sabe, eu sempre posto algumas coisas lá de dança, então eu faço aula. E aquele momento, para mim, da aula, é o meu momento. Quando eu entro na sala de aula de dança, eu não penso em mais nada, eu só penso que eu estou ali como Gláucia. Então, eu não sou mãe, eu não sou esposa, eu não sou laser terapeuta, eu não sou nada, eu sou Gláucia. Então, ali é o meu momento, sabe? É o momento que eu falo, eu chego lá e eu falo, ai, obrigada, Senhor, porque quando eu faço os movimentos, eu agradeço durante os movimentos, sabe? Eu falo, ai, Senhor, obrigada porque eu estou aqui. Então, e isso acho que me faz me sentir equilibrada em todos os outros profissões que a gente precisa ser na vida. Exato. Então, e através disso, eu consigo manter, dentro do possível, um certo equilíbrio, né? Vamos dizer assim. Porque descarregando a energia no final do dia, é que eu consigo acordar no dia seguinte bem para ir para o consultório, para atender, E para fazer fazer o as coisas seu que a gente melhor. dá o meu melhor, né? E então, vivendo cada dia. Porque eu acredito que tudo é no momento certo, na hora certa. Exato. Acontece quando precisa acontecer. Eu vejo, o que que eu tenho percebido? Que as pessoas, às vezes, elas esperam eu ficar bem
né? É tipo assim, quando o meu trabalho estiver caminhando, eu estarei bem. Uhum. Quando o meu casamento estiver caminhando, eu estarei bem. Quando o meu ciclo de amizade caminhar, eu estarei bem. É, Só que, na verdade, quando você está bem, sim. e aí é o voltar para si, que às vezes, gente, ó, eu falo isso. Karina, eu travei nos atendimentos. Karina, nada vai pra frente. Karina, ninguém acredita no laser. O que eu ouço disso no direct de gente que não segue, que não é laserlet e de laserlet também, que Sim. aí eu paro e falo assim: olha pra dentro. Você já agradeceu hoje por você ter na sua mão uma ferramenta tão poderosa? Por você ter o conhecimento clínico de transformar a vida do outro e não olhar o resultado financeiro apenas? E ele é maravilhoso, a gente sabe Sim. que a gente precisa pagar conta, a gente precisa viver. O dinheiro é um facilitador, não tem como negar. Sim. Possibilita a gente ver coisas boas, mas ele não é só isso. Então, assim, se você não está bem com você como profissional, como Exatamente. que você quer ajudar o próximo? Uhum. Então, primeiro é nós, então, depois o outro, sabe? E eu tenho muito isso comigo, Glau. Eu tenho os meus momentos egoístas, Hum. opa, que é Karina. Sim. Então, coisas que a Karina faz e, tipo assim, ah, eu vou fazer junto. Não, muito obrigada, mas esse é o meu momento, respeito. Antigamente eu tinha até bloqueio pra falar isso. Ah, Sim. não, eu queria fazer uma caminhada sozinha, a pessoa vinha, eu não queria, queria ficar sozinha na caminhada, mas você aceitava porque você não queria se indispor ou não queria desagradar. Tá. Hoje eu já falo, olha, eu preciso estar sozinha, porque é aquilo que você falou, é você com você. E se você tá bem, eu consigo ser uma esposa melhor, Uhum. eu vou conseguir ser uma mãe melhor, mesmo que a gente não tenha Exatamente. tanto tempo no nosso cotidiano. E a minha entrega como profissional, ela também vai ser melhor ali, porque você está bem consigo. É. Então não é eu esperar o meu trabalho fluir, os meus atendimentos fluírem para eu estar bem. Você tem que estar bem do jeito que você está agora. Porque o resto ele vai colaborar. Não Uhum. tem como. Isso. É incrível. É uma questão de energia. Eu falo E é o que isso. você falou, né? Você já agradeceu, é a gente comemorar pequenas conquistas durante o dia. Então, assim, existem muitas pequenas conquistas, mas às vezes a gente não tem esse olhar. Uh-uh. A gente nem acredita que aquilo é uma conquista. Ah, não, isso. Desmerece. Exatamente. Não dá o valor que aquilo precisa. Então, quando você passa a olhar o seu dia, suas 24 horas dessa forma, você nem reclama se algum paciente faltar. Porque assim, o paciente faltou, ok, o que que eu posso fazer agora nesse exato momento? O que que eu posso fazer hoje por mim, pela laser terapia, pelo paciente, pelo outro? Essa semana atendi uma paciente que ela falou assim pra mim: bendita a hora que eu te encontrei na internet. Foi de um tráfego. Daí eu lembrei do que a gente tinha conversado, né? Eu Aham. falei, gente, eu Foi depois da preciso. Foi mentoria? depois. Aí ela falou: bendita a hora, nossa, eu sou muito grata a Deus por ter encontrado o seu vídeo na internet. Tá Porque eu me vendo? conectei com você e eu vim, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, é sobre isso. É você, sabe, ela estava agradecendo por ela ter assistido um vídeo na internet. Foi uma conquista. Foi. Foi uma conquista para ela, né? E o quanto aquilo mudou a vida dela a partir dali. Porque ela mandou áudios para mim assim falando: "Olha, eu não conseguia sair de casa, eu tô no ônibus. Eu tô indo para tal lugar. Isso Você não sabe tem quanto preço, tempo eu não gente. entrava no ônibus?" Ah. Então assim, e ela chegou por uma dor. E tem pessoas que reclamam de andar de ônibus, né? Ai, vantagem de Uhum. ônibus de novo. Sim. Mas é Olha o porque. quanto para ela queria, Exato. né? Então, a dor tem muitas coisas por trás escondida. Mas aí, quando você começa a ganhar essas coisas, além da dor, né? Ah, tá bom, tô com uma dor no pé, tá, mas o que que tem? Começou quando? Aonde? Né? Como tá E, o sono? exato. Eu olho assim, eu sei lá. A gente reclama da vida. Eu sou estressada, pode não parecer, mas eu sou, não sou meninas. Eu sou estressada, tá? Eu assumo, eu tenho meu pavio. Acho que quando Deus me fez, ele encurtou meu pavio um pouquinho, sei lá. E eu sou, é minha característica. Só que o mundo pode estar caindo. Você nunca vai me ver reclamar com Deus, ou culpar terceiros, ou nada. Tá acontecendo? Ok, o que que eu consigo fazer então? A gente vai ter que agir e a gente vai ter que lidar com o que tá Sim, acontecendo. E aí, mesmo que às vezes na hora do caos a gente não consegue ver as coisas, mas quando você para, você fala assim: não, peraí, o que que eu tenho hoje? O que que eu tenho hoje de tão valioso para mim que possa me ser tirado? sim, E aí você começa a ver que você tem, graças a Deus, um casamento que para mim é valioso, as minhas filhas são saudáveis, né? Eu tenho todas as minhas funções,
estáveis, sou saudável e você ama o que você faz, né? Então, o dia não foi tão bom, não sei como você gostaria, mas agradece as pequenas coisas. Porque Exatamente. tem muita gente que daria muito para viver o que a gente vive, sabe? Uhum. Então, é agradecer. Aí eu vejo as pessoas mandando assim, Karina, 3 pessoas entraram em contato comigo, mas não fechou o laser. Não quiseram fechar. Eu não acredito. Eles não fecham. Que bom. Ai, como assim? Não, que bom, porque eles estão procurando e tá Sim, tudo bem. Eles não fecharam. Por que não fecharam? Você precisa aprender o porquê não fecharam. Se eu quero converter lá na frente, aí fica a dica pra quem tá seguindo a gente aqui. O não, ele nos ensina, gente. é, O não, ele ensina a gente a melhorar os nossos atendimentos, a melhorar a captação de pacientes. Entenda que o atendimento, ele é uma venda, ele é uma conquista e ele é um relacionamento. Então, se eu não conseguir conquistar o meu paciente, se eu não criar um relacionamento, deixa eu aprender o que que me faltou para que nos próximos eu melhore. Mas agradeça, porque tem gente que nem procura está não, tendo. é verdade. Você entendeu? Exatamente. Então, Uhum. assim, você tá tendo pelo menos a possibilidade de melhorar a sua captação, de melhorar a sua abordagem e ir pra cima. É. Agora, o que eu não posso? Reclamar? Reclamar não. Aí você atrai tudo aquilo de ruim de novo, a gente baixa a nossa frequência. E é engraçado, né? Porque você pode perceber, as pessoas que mais se queixam de tudo, que mais reclamam de tudo, são pessoas que, se você for olhar, sofrem de N doenças, são Ah, pessoas negativas, que o sistema imunológico é rebaixado, sofre de ansiedade, depressão, tem insônia, tem exatamente. desbiose, constipado. Mas por quê? Imunidade cai, Cara. né? Não tem E a como. frequência também. A Com frequência que certeza. você emite também. E às vezes a pessoa tem dificuldade de liberar esses pensamentos, né? De que não vai dar certo, ou dúvidas, porque dúvidas vai muito pro lado do negativo, porque ela cresceu no ambiente familiar assim, a forma como ela aprendeu a lidar São com as a crenças vida, limitantes. as crenças limitantes. E aí, com essas crenças, ela não consegue avançar. E isso a gente consegue ter essa percepção da gente quando você começa a ter olhar para dentro de você. Então, quando você tem um momento com você do dia, um momento seu na agenda é o momento da Karina, é o momento da Gláucia. E você vai deixando aquilo a longo prazo, você vai começando a ter esses insights, sabe? De que eu reclamei naquele momento aconteceu isso, e aí você vai pensando que esse não que você recebe é uma ferramenta para você melhorar. Cada não que você recebe, você está mais próximo do novo cliente. Porque cada não é uma ferramenta, é um ensino, é um aprendizado que vai te aproximar do próximo. Exatamente. E se aquele paciente não veio, é porque não ressoou. Não ressoou de alguma forma. Ou ele com você, ou você com ele. E se vocês não se atenderam, né? Se ambos não se atenderam, é porque não era o momento, nem seu nem dele. Então é algo para você pensar, o que eu preciso melhorar nisso aqui? Como Uhum. eu vou melhorar isso? E não é só em você, não é só em você, melhorar em você. Às vezes é ao seu redor que você Exato. precisa ter esse olhar, despertar isso, né? Às vezes a gente precisa se afastar de pessoas. Muito. E é até engraçado, né? Se você pegar lá, o maior influenciador do mundo, Jesus Cristo, para a sua família e para as pessoas que viram ele crescer, ele era apenas um marceneiro. Ele precisou se afastar das pessoas Uhum. para ele realmente ser quem ele Sim, tinha que é ser no mundo. verdade. Então, assim, eu te falo, amo minha família. Minha mãe hoje é muito próxima de mim, né? Graças a Deus. Minha sogra é longe de distância, quilometragem, mas a minha sogra, a gente se fala, assim, não vou falar todos os dias, com o Rodolfo todos os dias, mas comigo, umas 3 vezes na semana, eu falo com ela. Quando ela manda mensagem, eu mando mensagem pra ela chamando ela de véia. Eu falo, véia doida. Minha sogra é um amor. Meu sonho é minha Quando eu sogra. vejo você chamá-la assim, eu dou risada, eu falo, ai meu Deus do Não, céu. eu chamo ela de velha. Não, a gente faz vários memes. Minha sogra é uma segunda mãe pra mim, assim. A Sim. Adri que não ouça, né? Porque a Adri morre de ciúmes, né? É. Mas amo a Adri, é minha terceira mãezinha. Mas a minha sogra, ela faz parte da nossa família ali, mas ela de quilometragem, ela tá longe. E eu vou te falar uma coisa, Glau. Uma vez eu até conversando com uma amiga minha, falando sobre a questão do empreendedorismo, como a vida mudou, como o meu casamento mudou com o Uhum. empreendedorismo, né? O meu vínculo, porque assim, o empreender, gente, ele não é só sobre dinheiro.
Sim. Ele é um equilíbrio sobre você. Ele é você se conhecer, você saber sua força, você saber o que você pode, é você ser uma versão melhor sua. E assim, isso me levou a um casamento muito mais estruturado. É uma coisa muito insana, às vezes a gente pensa que não. Mas hoje eu trabalho com o Rodolfo. É fácil? Não, as meninas estão aqui, né? A gente briga Imagino. direto lá, às vezes Eu a gente. imagino que não é Não, mesmo. imagina a minha briga com o Rodolfo, né? É um meme constante, você não faz ideia. Então, porque é um meme constante. Qualquer dia eu vou começar a gravar, deixar a Laís gravando lá, porque assim, é muito engraçado eu e ele discutindo assim, mas assim, são discussões do dia a dia leve, a gente Sim. não briga mesmo ali. Só que, às vezes, você não está feliz naquilo que você faz. É. Eu não estava feliz no hospital, não era. Eu não me via naquelas paredes, aquilo me sufocava, eu não conseguia. Se uma parte da minha vida eu não estou feliz, vai afetar as outras. E aí, essa infelicidade, porque eu não estava no meu propósito, eu não estava na minha missão, eu não estava no meu caminho, impactava eu como esposa, no meu relacionamento com ele, eu como mãe, porque você se cobra, você Sim. fica infeliz, tem uma parte sua que tá quebrada. Uhum. E aí, uma amiga minha pegou e falou assim, depois que o laser deu certo e tudo mais, ela falou assim, e seu casamento com o Rodolfo, como que tá? Eu falei, amiga, graças a Deus, nunca esteve melhor. A gente tá super bem, a gente não briga mais, nanã, ele trabalha comigo. Aí ela virou pra mim e falou assim, o dinheiro melhora o relacionamento, né? Aí eu falei, olha, deixa eu te falar uma Só coisa. que não. Eu acho que não foi bem o dinheiro. O que que aconteceu? Porque antes de eu ganhar dinheiro com laser, quando não existia a doutora do laser, hoje existe a doutora do laser, mas não existia. Existia a Karina Carvalho, uma enfermeira. Hum. E eu não ganhava R$ 1 com laser. Mas eu e ele nos entendemos. E aí ele assumiu o papel dele, eu assumi o meu papel. E daquele momento em diante, eu comecei a viver uma missão na minha vida. Eu estava no meu propósito, ainda que isso não me fosse rentável financeiramente. E eu não tenho vergonha de falar, porque não era mesmo na época. Mas eu era uma versão muito melhor. Sair de casa, andar 70 quilômetros para atender um Não é paciente, fácil. não é fácil. Você voltar para casa, gente, com R$ 150, tendo que descontar gasolina, não, condução, não sobrava nada. Mas eu chegava em casa como se eu tivesse, assim, nossa, fechado contratos Feliz, né? milionários, assim, eu era a pessoa mais importante da face da Terra. Exatamente isso. Você É chega assim, você fala, exatamente cara, isso. fui eu! Aham. Meu, você chegou lá, o cara não tava andando, e você sai, a pessoa tá andando. Não é? É Nossa, é você, velho. muito bom. Você tá bem. É, E aí, essa minha versão bem fez com que o meu casamento, ele fosse a um outro nível. sim. O meu relacionamento com as minhas filhas, meu relacionamento com a minha mãe. Porque Então, te transformou, né? Te você está transformou. no seu propósito, sabe? Então, É. assim, quando eu vejo as pessoas. Eu vou num. E assim, não tô falando da área da saúde, não, tá? Eu vou num caixa de supermercado e a caixa do supermercado, ela tá de cara feia. Eu olho Você assim, eu tá falo, cansada, né? cara, então, mas tipo assim, mano, tanta gente daria tudo pra tá aí. Sim. E É. se você não quer, tá tudo bem, mas pede demissão e vai ver seu propósito, vai tentar entender sua missão. Sim. Porque você, infelizmente, vai ter uma vida que você não tá contente, que você notoriamente tá infeliz. Uhum. E aí você impacta no dia de outras pessoas, no meu não, Impacta. porque eu oro, né? Quando eu vejo assim, eu já falo assim, ai, tadinha, precisa de Lib, coitada. Né? Eu já penso assim, o quanto essa pessoa teve que ouvir ali Sim, pra ela estar nesse exatamente. estágio. Então ela precisa de Lib, ela precisa de uma pessoa Aham. fazendo um É. transcraniano nela. Mas assim, o que que isso impacta na minha vida? Não é só o emprego que você é infeliz, porque você começa a ser infeliz e você começa a aceitar a infelicidade na sua vida. E a infelicidade, Glau, ela é uma coisa, pra mim, ela é a coisa mais perigosa que existe hoje em dia, É verdade. porque ela é sorrateira. Ela começa com uma comparação, ela começa com uma insatisfação, e ela vai crescendo, ela vai criando raízes, e ela vai se aprofundando, e chega uma hora que você pode ter todos os motivos do mundo. Você pode ter dinheiro, você pode ter o corpo perfeito, você pode ser casada, sei lá, com quem, que você idolatre, Sim. e você vai olhar pra dentro e você não vai se reconhecer. Então a infelicidade é algo que a gente precisa combater, não importa o que você viva, sabe? Aí a galera fala assim, né? Às vezes eu falo isso, o pessoal fala assim, Karina, pra você foi fácil. Eu falei, meu amor, Só que não foi, não é assim, né? não Não é fácil, não é né? fácil, mas eu É era porque, feliz. e você foi tentando contornar todas as coisas. Você teve um outro olhar para todas as dificuldades que surgiram. É diferente de uma pessoa que barra na primeira dificuldade, né? Ou na segunda, ou na terceira, porque não são só uma que Não, aparece. quem são dera muitas. se fosse só uma. Acho que o maior perrengue que eu passava Ah. nos atendimentos quando eu fazia domicílio, porque era de usar o banheiro, eu não conseguia, eu tinha vergonha
de pedir pro paciente fazer xixi, sabe? Aí eu ficava assim, nossa, e eu calculava assim, eu consigo segurar três atendimentos, depois eu tenho que ir pra casa pra usar o banheiro. Então, pra mim, isso era o mais difícil, assim, dos atendimentos, né? E não deixa de ser um perrengue que a gente passa, lógico que é. não deixa de ser uma dificuldade. E eu tomo muita água. Ai, Então, meu eu Deus. não Então você tem conseguia. que ir no Eu banheiro. tinha que ir, mas eu morria de vergonha. Eu não conseguia pedir. Até hoje, assim, quando eu vou fazer domicílio, eu não vou. Eu vou já antes, pra mim não ter Já se vontade de ir lá. programa. Pra mim não ir lá. Né? E é número 1, porque número 2 nunca, Não. nunca. Não, já passei muito perrengue em atendimento, gente. Muito Ai, perrengue. gente do céu. Mas isso, assim, e são dificuldades. Mas a gente vai enfrentando. Já pensou, se eu olhasse pra isso e falasse assim, não tem como eu fazer domicílio, porque eu não tomo menos de 1 litro de água por dia, eu tomo muita água e eu tenho que ir no banheiro. Como eu vou? Eu poderia falar isso, né? Mas não, eu reorganizei a rota, né? Pra mim, olha, eu vou e volto, eu vou e volto, eu vou e volto, pra que eu conseguisse continuar. E assim a gente foi seguindo, né? Ai, E ó, algumas coisas, né, fluíram depois disso. E não deixa de ser uma barreira. E às Não. vezes são coisas simples. E isso, quando a pessoa não tem esse olhar, esse outro olhar, né, para aquilo, aí ela acaba entrando nessa negatividade, nessa Tipo assim, infelicidade que você falou. Nossa, tem uma coisa que assim, isso me mata, gente. Karina, na minha família ninguém me apoia, mas é o seu propósito é o do outro. Uhum, Então, assim, eu não posso responsabilizar o outro pelo meu sucesso e eu não posso tirar o meu merecimento disso. Ponto. Meu sucesso é meu. E eu brinco, né? É muito engraçado que me formar na faculdade foi muito difícil. Meu, foi assim, uma das coisas mais difíceis que eu tive, assim, em relação ao profissionalismo, assim, de conclusão, foi a quebra de um ciclo, porque eu começava uma faculdade e parava. Eu começava um curso e parava, eu não ia até o final, por conta de crenças limitantes e tudo mais. E aí, terminar a faculdade, o técnico já foi um sucesso, mas a faculdade foi muito difícil. E aí, eu lembro que uma vez eu falei assim, pô, Rodolfo, o mérito da faculdade é meu e eu só divido com Deus. Porque, como eu era bolsista, uma vez eu lembro que ia ter uma prova do que era a prova que ia ter? Foi nos primeiros semestres até da faculdade, não lembro o que era a prova. Na faculdade de enfermagem. De enfermagem. Não lembro o que era a prova, eu não podia pegar DP. Eu falei, meu, hoje eu vou pegar DP. E eu não podia, porque eu era bolsista, né? Eu tinha 75% de bolsa. Bastante. Muito. Eu pagava R$ 280 de faculdade. Barato. Quando, né? Aí eu peguei, eu lembro que eu fui... Aí tava todo mundo esperando no corredor, sentado pra fazer a prova, assim. Aí eu fui pra sala do lado, olhei, não tinha nenhum aluno na sala do lado. Eu ajoelhei. Aí eu falei assim, Senhor, eu não posso pegar DP. E eu não sei o que vai cair na prova. E eu não tô preparada. Eu sabia que eu não tava preparada mesmo. Eu estudando, eu sou meio nerdzinha, né? Eu sou, nossa, já vi uma pessoa que estudou nas férias? Eu era aluna que estudava nas férias da faculdade, velho. Oh, meu Deus do céu. Eu estudava, todo mundo curtindo as férias da faculdade, estava a Karina lá, com o Néter, lendo, a estudando. necessidade, né? Que eu falava assim, não, quando eu me formar eu preciso saber o que eu tô fazendo de real, né? Então eu era nesse nível de estudo, assim. E aí eu fui e eu orei pra Deus e, meu... Aí era uma prova difícil, Glau, e eu sou meio tempestuosa, né? Você viu, meu pavê é meio curto. Aí passou, eu nunca vou esquecer, meu professor era no japonês, aí ele voltou, na época era comecinho, eu fazia enfermagem, a fisioterapia fazia faculdade junto, a educação física, faz tudo junto, né, as matérias correlacionadas. Aí ele voltou, assim, uma semana depois com as provas corrigidas, aí ele falou assim, olha, eu anotei na lousa inteira, eu passei tudo pra vocês, e a maioria foi mal na prova, eu não acredito nisso, eu dei o conteúdo, como pode? E ele acabou com a gente, né? Mas, Glaucia, pensa você, eu já era auxiliar de enfermagem, plantão noturno, Nossa, 3 filhas, pequena, a Júlia não andava, a Júlia era bebê. E assim, o cara gritando ali no púlpito ali do professor, assim, eu ali naquele auditório. Mas me bateu uma revolta tão grande contra ele, mas tão grande. Que aí eu peguei e levantei minha mão, assim. Aí ele esperou, eu levantei minha mão de novo, aí ele olhou minha cara, Elian, eu falei, olha aqui. Aí ele pegou, numa das falas dele, ele falou assim, isso é porque vocês não se dedicaram. Aí eu falei, você me paga. Não se dedicar? Não, pera aí. Ele não sabe da minha vida. Ele não sabe o que eu passo. Pegou lá em cima, eu levantei a mão, oi. Eu falei, olha aqui, professor, eu sei que eu fui mal, eu não vou nem ver minha prova, não, porque eu sei que eu fui mal, porque eu tenho consciência do quão mal eu fui. Falei, mas eu vou te falar uma coisa, você não vem falar porque eu não estudei não, tá? Porque eu me dediquei. Agora, a sua prova, a sua matéria... E eu sou muito revoltada. As meninas estão aqui, eu sou muito explosiva, assim, né?
E eu lavei a alma. Tipo, sabe aquela mãe cansada, Sim, plantão, sim. paciente? Eu lavei minha alma naquele professor. Aquele dia ele ficou assim. Ele, não, mas você tem que ver. Eu entendi. Ele ficou todo Ficou desconcertado. desconcertado. Todo desconcertado. Mas eu vou te contar o pior. É. Aí ele foi chamando um a um pra pegar a prova. E a média era 7. Quando eu fui lá pegar a minha prova, quase 8, velho. E eu dei essa explosão. Nossa! E a prova tava 7 e pouco. Eu, céu. é minha? Aí eu olhei, Karina Francelina de Carvalho. Eu falei, é minha mesmo? Aí ele, você não foi mal. Eu até abracei o professor. E ai, professor, obrigada. Já esqueceu tudo que eu esqueci que eu te falei? Releva. Tá tudo bem. Mas olha, o que Sim. que a gente acaba passando? Às vezes a gente vai nos nossos Vai. extremos, né? E a gente sobrecarrega essas situações, a gente acaba aprendendo com essas Sim, coisas que a gente vai exatamente. passando. Mas você vai fazer do que uma dificuldade, né? Ah, meu, eu tenho filho, eu tenho 3 filhas, mas elas. E eu tento muito me podar nisso, sabe? Ah, e eu não faço isso por causa da Luísa e da Mariana. Não, Tá. eu não faço por minha escolha. Exatamente. Eu escolhi dar essa prioridade pra elas e não Uhum. me arrependo, mas não é por elas. Porque eu creio nisso, né? Quando eu jogo esse peso pra elas, elas acabam pegando um peso de frustração Sim. nossa. E não é certo, né? É. Ah, então eu não estou indo bem porque eu tenho 2 filhos, um filho, porque eu acabei de ganhar neném. Não, você não está indo bem isso porque mesmo. a gente está procrastinando em algum momento. E é eu, não é o outro, não é o marido, não é o filho. A minha filha, ela é o meu alicerce ali, né? Eu faço, querendo um futuro melhor para elas, mas eu faço por mim, não é Exatamente. pelo outro, É. sabe? E é esse olhar que a gente precisa ter pra gente. A gente não tem. Se perdeu, isso se perdeu. Muito. As rotinas do dia não sufocam. E quando você começa a fazer uma coisa, de repente você tá fazendo outra e outra e outra. E quando você vê, você fala assim: qual é a hora que eu vou dormir? Né? Uhum. Não sobra tempo. E a falta desse olhar gera isso, né? Que você Exato. falou. Ah, eu falo que é a auto-humanização. É. Isso A gente mesmo. não tem. A gente fala de humanização com o próximo, Com o humanização com o colega de trabalho, humanização com o Exatamente. paciente, com todo mundo, mas e a auto-humanização de entender Uhum. que você tem um limite e tá tudo bem você falhar, mas amanhã você levanta e você vai pra cima, você Uhum. precisa ir atrás daquilo que você E quer, né? continua. E continua, porque né? você tem uma visão. Imagina se você tivesse parado lá atrás dos atendimentos domiciliares, porque a gente sabe que uma coisa leva a outra. Exatamente. Não necessariamente é para eu abrir um espaço, eu preciso Uhum. passar pelo domiciliar. Mas se depende, se for o seu trajeto, o seu rumo, você Vai vai acontecer. passar, vai, é normal. Agora imagina se você se bloqueasse para os atendimentos domiciliares, hoje você não estaria no seu espaço, Não entendeu? teria. E você sabe que na minha família não tem empreendedor. Não tem Sério? ninguém. Todo mundo Mentira. é CLT, concursado. Seu esposo também? Meu esposo também. Não tem ninguém. E assim, a gente cresceu em casa ouvindo isso, né, da minha mãe. Vocês têm que estudar, que depois vocês têm que prestar um concurso para passar, para trabalhar. E você sabe que assim foi fluindo, de tanto a gente ouvir isso, que foi fluindo, que foi para os lados que nós fomos, né? Eu e minha irmã enfermeira. Vira uma verdade absoluta, né? Vira. E quando eu saí do CLT, que eu me desliguei, eu continuei com os a domicílios por um tempo, depois eu loquei o espaço. Quando eu loquei o espaço, minha mãe falou assim: ô filha, mas quando vai ser quando você começar a trabalhar? Eu falei, mãe, esse é meu trabalho. Não, quando você começar a trabalhar de verdade, registrada. Eu falei, mãe, eu não vou mais voltar, eu não vou mais ser registrada, eu não vou voltar para o CLT. Esse é meu espaço de trabalho. Nossa, e se não tiver paciente? Eu, não, mãe, vai ter. Então, assim, a minha mãe é a preocupação que ela tem, porque é a forma como ela cresceu. Uhum. A minha avó é assim também. Da forma como elas cresceram, né? Elas cresceram acreditando nisso. E Que ela isso era pro seu bem. Exatamente. E ela quer o seu bem, ela não quer o meu seu bem. mal. Ela estava preocupada com isso, né? Então, a todo momento, eu fico resgatando a minha mãe. Isso foi algo que eu precisei identificar que eu tinha em mim. Foi algo que eu precisei desbloquear. E aí, quando eu descortinei isso da minha vida, essas crenças, foi quando realmente eu consegui fluir no caminho. E aí, hoje, eu Lindo. tento fazer isso com a minha mãe. A minha avó tá acamada, eu comentei com você, né? Ela quebrou o fêmur, né? Uhum. Eu vou na minha avó toda semana e ontem eu tava lá ensinando o Ho Oponopono pra minha avó. Vó, eu te amo, me perdoe, sinto muito. O quê? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, sabe? É algo que tá enraizado. Ela tem 97 anos. As crenças ali são muitas.
né? Eu não vou As mudar. dela e as das gerações anteriores. Então, assim, é algo que eu vi que pra mim foi bom, que eu descortinei, que eu tirei, que eu tenho outro olhar hoje pra vida e eu tento jogar sementinha de pouquinho em pouquinho enquanto eu posso. E assim a gente vai levando e fluindo, né? Então eu tento ser, assim, nesse espaço mais de luz, de reorganização de todas as rotas e tentando trazer isso para elas também. Porque é isso que a gente precisa fazer. Quebrar os bloqueios. Sim, Então, se tem um bloqueio, se tem uma restrição, você vai tentando fazer com aquilo se torne ao seu favor, né? Se não deu certo na exatamente. primeira vez, tenta na segunda, na terceira, na quarta, muda a rota, Exato. Redesenha tudo de redesenha novo e tá tudo tudo. bem, É não tem isso, problema. né? E aí a gente vai seguindo. Empreendedorismo não é fácil. Não. É uma montanha-russa constante, a gente sabe. E se você não tem esse equilíbrio, se você não consegue quebrar esses bloqueios, se você não consegue olhar para esse caminho de uma forma diferente, tudo vai focando só de um lado, né? E você sabe que esses dias eu tava assistindo até um podcast, ó que coisa. Hum, Tava assistindo um podcast e uma coisa é fato e que foi falado. Nós só evoluímos no caos. é verdade. A homeostase, Uhum, ela te mantém ali. Só que o que que acontece com o nosso corpo se a gente só mantém a homeostase? Chega uma hora que o declínio da vida é natural, você vai declinar e você vai ir minguando, você vai uhum. evoluir para o fim da vida. É natural. Então, até a homeostase, ela te leva para o fim É, da vida. exatamente. Agora, se eu mantenho o meu negócio numa homeostase, e se você não acelera em alguns pontos, se você não diversifica, se você não paga o preço do que você tem que pagar, o que que vai acontecer? O seu negócio ele vai ruir, não adianta, a gente cresce no caos, a gente cresce nos Exatamente. desafios. Equilibra um lado, desequilibra o outro, aí você encontra o equilíbrio aqui. O que que acontece? Vem uma outra possibilidade. Ai, meu Deus, um outro desafio. Em vez de reclamar, agradece, porque Sim. você passou por anteriores e olha Que quem é você já tá você mais agora. forte. Os próximos vão vir e você vai. Todo mundo fala assim pra mim, né? Karina, fica mais fácil? Eu falei, não fica mais Não, fácil. fica mais Você fica mais desafiador. E forte. você quer cada vez obstáculos É, maiores. porque a gente já acostumou já. Não fica mais fácil, só que você fica Exatamente. mais forte. E você olha pra Exatamente. trás e você fala assim, cara, olha o quanto. Quando você olha. E aí, uma coisa que eu falo, Glau, é pra você, pra todo mundo que tá nos assistindo, se eu posso dar uma contribuição nesse mundo, é registre cada momento. Cada Sim. momento, de verdade mesmo, gente, porque o registrar esses momentos, quando a gente pega e volta no tempo, você olha tudo que você viveu, tudo que você passou, e você olha o quanto você evoluiu. Gente, eu tenho vídeos até de eu pegando chuva com laser, quando eu comecei a chorar. Foi o Sim. pior dia da minha vida até hoje na laser terapia. E hoje eu olho para aquele dia e falo, cara, eu superei isso, sabe? Se eu superei isso Exatamente. daí, superei muita coisa, chegar em casa de madrugada. Eu lembro que eu fiz um vídeo para uma amiga minha, eu falei assim, meu, falta muito pra eu ficar rica, pelo amor de Deus. Eu correndo atrás do ônibus, porque não basta a gente ser pobre, a gente tem que correr Sim. atrás do ônibus, né? Tem que correr, tem que quebrar o salto, tem E que aí, se a deixar gente a maleta cair, correr. Exato. E aí, se a gente reclama de pegar ônibus, a gente volta na sua paciente. Era o que ela Exatamente. queria, era pegar um ônibus. E você tá reclamando que você Uhum. tá pegando ônibus, voltando de um Você atendimento. viu? Mas aí, o que que a gente faz? Poxa, eu reclamei, mas peraí, senhora, eu não posso reclamar. Deixa eu voltar aqui. Pede perdão pra Deus. Uhum. E aí, quando você passa por essas etapas, você olha assim e fala, cara, passaria por tudo isso de novo. Sem pensar Exatamente, duas vezes. exatamente. Eu acho que é você passar as etapas, mas aproveitando a vida ao mesmo tempo. Porque aí você vai curtir o momento e você vai chegar lá na frente e você vai falar assim, valeu a pena tudo isso. Com certeza. Foi difícil, mas eu consegui, eu venci. E eu tive um olhar de alegria, né, de conquista para aquelas coisas difíceis. Não ao contrário, porque senão você chega lá na frente e olha e fala, eu demorei muito para chegar aqui. E não, você tem que olhar para trás e entender que aquilo foi um processo necessário e importante. Eu... A gente vai pra Florianópolis quase todo ano, né? Eu Ah, amo. Eu acho assim que eu tenho um pezinho em Floripa, né? E aí, o que que acontece? Todo mundo fala assim pra mim, Karina, por que você não vai de avião? Primeiro que eu ah, não gosto de tá. andar muito de avião, que eu tenho medo, Sim, mas tudo você bem. tem medo de avião. Eu tenho medo de avião. Mas assim, a gente vai pra todo quanto é Sim. canto de avião, né? Pra um monte de lugar já. Mas, o caminho de Florianópolis, né? O ir para Florianópolis de carro,
fazendo as paradas com o Rodolfo, fazendo as paradas com as meninas, a gente Ai, que tirando bom, não é? foto, a gente Nossa. parando no carro pra comer salgadinho, besteira, nanana. E não me julguem, sim, minhas filhas comem salgadinho, calma lá. Não, na viagem não tem problema. É, a gente Não come, tem entendeu? De vez problema. em quando a gente come um Não, Mac não também. tem problema. A minha personal que não veja isso, senão ela vai me bater. Nossa. Mas é uma construção que, assim. Ai, Karina, como foi a viagem de Floripa quando você chegou? Não, foi quando eu saí de casa. Exatamente. O sair de casa, entrar no carro, aquele clima e essa memória. Às vezes a Júlia dorme, a Júlia reclama, as meninas não sei o quê. Vamos ver cá, vamos fazer brincadeira, vamos Rir brincar, das vamos. coisas bobas, né? Viagem a Exato. gente costuma rir das coisas bobas, porque eu acho que é um momento tão gostoso da família. A gente faz viagem pra Bahia Ai, e a eu vi gente essa vai de última carro. viagem, que da A gente hora. vai de carro e a gente vai parando, porque meu esposo, ele nasceu em Minas, só que ele cresceu na Bahia. Então a gente vai pra Minas, aí a gente para na madrinha, na tia, no fulano, no ciclano. Aí sai de Gente, isso Minas. não tem Não tem. preço. A viagem. Primeiro que a estrada é maravilhosa, é muita natureza. Eu amo assistir aquilo. Uhum. Eu já tive, assim, momentos de ver o sol nascer, ver o sol se pôr, de chorar dirigindo. É. De falar assim, Senhor, muito obrigada por esse momento. Olha isso. Olha essa bênção, essa maravilha que o Senhor criou, né? Eu falo que é o jardim de Deus aqui na Terra, né? Uhum. A natureza é o jardim de Deus na Terra. E aí, estar com eles nesse momento, é isso, rir das bobagens, né? Porque a gente não tem o que fazer, fica rindo, inventando coisa, né? Olhando pra nuvem, procurando bicho, olhando pra floresta, olhando as ovelhas, coisas que, sabe, a gente não para pra prestar atenção no dia a dia. E é tão bom esses momentos, né? Tem uma coisa que meu esposo sempre faz quando a gente viaja, que a gente morre de rir, a gente já fala, quer ver, vai acontecer de novo. E a gente fica olhando e acontece. A gente sai, aí ele volta pra fechar o portão, né? Passar o cadeado. E aí ele se prende lá dentro, aí ele fica assim, ai, a chave! Ele gritando a chave. Já Isso virou sempre até um acontece. hábito A já. gente já sabe que ele vai se prender lá dentro. Aí quando ele abaixa o portão, ele faz assim, ó. Ah, é a chave. Aí a gente sai do carro pra entregar Socorrer. a chave pra ele sair de casa, né? E assim, são coisas, sabe, que bobas, Marca. mas que é tão gostoso. E que se a gente depois vai comentar e vai lembrar e vai ver as fotos, né? E a gente vai voltar naquele momento. E como é gostoso Exatamente. isso, É né? muito bom, É muito gente. bom isso. Eu amo fotografar. A gente vai viajar, tá eu, o Rodolfo, e eu tô assim, tirando Cada foto das mergulho é um costas flash. dele. Eu falo, cada Tananana. mergulho é um flash. E aí ele fala assim pra mim, não, para de tirar foto. Eu não. Aí Ixi, quando eu passa tiro um um tempo, aí monte. eu mostro as fotos pra ele, caraca, que da hora. E a gente revive foto das meninas pequenas. Então, assim, seja na família ou seja no empreendedorismo, sabe? Você voltar para um paciente que você atendeu lá atrás, quando você ainda não estava tão pronta quanto você está agora. Porque pronta a gente nunca vai ficar, né? Sempre tem pra Mas melhorar. quando a gente não estava tão pronta naquilo, isso é magnífico, assim. Você Sim. olha o quanto você cresceu, sabe? Exatamente. Eu fico muito feliz. Glau, se você pudesse falar para os farmacêuticos que estão aí, né? Que a gente sabe que você é a exceção da exceção da exceção, né? Mas essa galera que está se formando, que está no último ano de faculdade, que conselho você daria para eles? Você sabe que eu recebo bastante mensagem, né, de farmacêutico, né? Jura? Eles entram, eles falam, eu te acompanho, eu tenho vontade de também trabalhar com práticas integrativas, eu vi que você usa laser, né? Pede indicação de curso, indico você. E eles trazem mesmo essa insegurança do final da graduação e o mercado de trabalho. Eu acho que a graduação é o primeiro passo. Você aprende ali muita teoria, muita técnica, mas quando você vai para o mercado de trabalho, você vai continuar aprendendo ainda mais. E precisa ter coragem, iniciativa, para você fazer aquilo que você tem vontade, aquilo que está em você como propósito. Porque mesmo que você ali está na graduação, ainda não começou a trabalhar, não sabe exatamente assim qual, porque farmácia tem diversos ramos para você seguir. Muito. Muitos, né? E de repente você não sabe, você não se identificou ainda. Mas quando você encontrar o seu ramo e você encontrar o seu propósito, você vai conseguir ter o olhar para aquilo que você quer. Porque o propósito vem de dentro. O propósito você só consegue enxergar quando você tem tudo isso que a gente falou aqui, esse olhar para dentro de você e entender por que você quer ser farmacêutica hoje. Qual é a mensagem que você quer levar para as pessoas com relação ao medicamento, como profissional. Então, quando você consegue entender isso, né, se colocar no mundo dessa forma,
entendendo a sua posição, você vai conseguir enxergar o caminho que você quer seguir. Então, assim, olhe para dentro de você, busque isso, busque seu propósito, né? A sua intenção e siga com o coração. Que é isso que a vida nos pede que a gente precisa fazer. Eu acredito muito nisso, nos caminhos de luz, nos caminhos de gratidão, nos caminhos de cura interior, e que nos faz enxergar isso, esse propósito e o que a gente realmente quer na vida. Acho que é Parabéns, de isso. verdade mesmo. Olha, só posso agradecer pela sua presença de verdade. Obrigada, eu E que agradeço. Nossa, eu foi queria te muito fazer uma bom. pergunta. Quem é a Gláucia? Não vou falar nem depois do método 4K, mas depois do empreendedorismo. Quem é essa mulher que saiu de um CLT, que rompeu as crenças, que é a única empreendedora de uma família inteira? Quem é ela hoje? E quem você vê ela no futuro? Eu acho que a Gláucia é uma... Nossa, eu sou uma outra pessoa. Olha, eu fico até assim, você me fez voltar num espaço assim da vida que você falou, né? A gente cresce no caos. Eu tive um caos na minha vida, né? Uma época. E foi depois desse caos que eu comecei a entender que as coisas não poderiam ficar daquela forma, eu precisava mudar. E aquilo me fortaleceu de uma forma. E foi através daquilo que eu entendi que eu poderia fazer muito mais pela população, pelas pessoas, do que ficar no trabalho, né? 8 horas prestando serviço. Eu poderia ir muito além daquilo. Eu poderia atingir muitas outras pessoas e ajudar outras pessoas a ficarem livres da sua dor, voltar a fazer o que a dor interrompeu. E foi entendendo isso que a Gláucia se tornou uma Gláucia forte, uma Gláucia corajosa, uma Gláucia que não tem conhecimento de tudo, mas que vai atrás. Quando eu me deparo com uma dificuldade, quando eu deparo com alguma coisa que eu não sei, eu vou procurar, eu vou estudar, eu vou atrás de coisas que vão me fortalecer naquilo. Então, isso me deixa, assim, mais forte e me deixa muito mais feliz, porque eu, sendo dessa forma, eu consigo me realizar também nas outras questões. Então, hoje eu sou uma melhor mãe, eu acredito, né? Uma melhor esposa, eu acredito. Ele vai assistir, eu acredito nisso. Ele tem Eu que sou uma concordar. melhor filha com a minha mãe. Então, foram tantas coisas que foram transformadas na minha vida a partir do momento que eu cresci no caos e consegui entender o meu propósito e para que eu realmente precisava vir ao mundo, estar no mundo. Então, é isso. Colocar Deus na minha vida, entender a luz que Ele me traz e para onde Ele quer que eu direcione essa luz e como eu vou atingir as pessoas com essa luz. Isso me faz essas outras coisas, sabe? Me faz ser mulher, ser esposa, ser mãe, ser profissional, ser bailarina, ser tantas coisas que eu quero ser ainda na vida, né? E pro futuro, eu não sei, de verdade, assim, eu quero continuar vivendo tudo isso, buscando novos desafios, né? Novos conhecimentos e só esperar o que Deus tem para mim no futuro. Eu tenho certeza que são coisas boas, que Deus sempre tem o melhor pra gente. Se eu pudesse, se Deus permitir, eu só te desejo que você continue vivendo o seu propósito. Amém. De verdade mesmo, porque você Amém. transforma vidas, Obrigada. inclusive a nossa. Obrigada por hoje, Obrigada, viu? De eu que verdade. agradeço. Deus Foi abençoe. muito especial estar aqui com vocês. Obrigada. Gente, chegamos ao fim do nosso podcast. Quero agradecer a Glau por tudo, pela entrega. E vou deixar aqui o arroba dela para vocês darem uma olhadinha no Instagram também. Continue seguindo o nosso perfil. Se você não segue aqui o nosso canal, siga para você receber os novos episódios também do Pod Doutora do Laser. Obrigada e até mais.